Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, no História da Igreja, nós vamos falar de um ponto muito importante, já desde os tempos mais antigos da Igreja. Hoje, nós vamos falar sobre a Santa Missa na história da Igreja. Isso mesmo. Hoje nós vamos falar da Santa Missa presente desde os primeiros séculos da Igreja. Lá por volta do primeiro para o segundo século, a Santa Missa ela já era realizada. Óbvio, lógico, que ela não era do jeito que é hoje, 100%, não. Mas a essência continua a mesma lá desde os primeiros séculos. Outro ponto, os primeiros cristãos viviam em perseguição, se reuniam nas catacumbas, se reuniam nos lugares mais difíceis possíveis para celebrar a Eucaristia. Mas a essência, repito, não é 100% igual hoje, a Santa Missa lá do século II, nós vamos ver aqui, mas a essência continua a mesma coisa. Outro ponto importante que vale a gente relembrar também é que o caráter sacrificial da missa sempre foi utilizado pelos primeiros cristãos. Ou seja, a missa como sacrifício de Cristo. Esse caráter sacrificial, né, da missa sempre foi já usado lá desde os primeiros séculos da igreja. Aqui eu estou com essa obra belíssima, a igreja dos apóstolos e dos mártires. E aqui vai relatar como era realizada a missa no segundo e terceiro século. Olha que coisa interessante, segundo século, gente, no início do cristianismo, a Santa Eucaristia já era professada. Os cristãos se reuniam para celebrar a Santa Missa. E um ponto importante, lógico que não tem como eu ler tudo passo a passo, por conta que é muito extenso o relato, mas vou pegar aqui alguns pontos importantes que acontecia nessa missa no segundo século e tem já uma essência muito grande do que é a Santa Missa hoje. Vamos lá, vou ler alguns pontos importantes aqui para nós vermos, né? Para nós vermos a conexão lá do segundo século para hoje, em pleno século XXI. É no domingo, dia comemorativo da ressurreição, que substitui o sábado para os cristãos, que a missa tem toda a sua solenidade. Aí ele diz mais: começa então a missa, que compreende duas grandes partes. Uma missa geral, que os catecúmenos podem assistir, e a outra reservada aos fiéis, em que se realiza o sacrifício e o mistério. Aquilo que eu falei, a missa sempre teve esse caráter sacrificial que tem até hoje. Outro ponto importante aqui, a cada um destes apelos, a multidão responde com essas palavras gregas, que ainda hoje pronunciamos. Kyrie eleison. Não se pronuncia hoje na missa? Senhor, acolhei as nossas súplicas. Olha aí, lá no século II, os cristãos já professavam o Kyrie eleison. A gente vê hoje na Santa Missa. Outro ponto importante aqui, olha aí, ó. Pedem durante alguns minutos o auxílio daquele que se vai fazer carne e sangue no pão e no vinho, uma última coleta, põe termo a esta meditação profunda, ou seja, o momento da Eucaristia. Aí continua, olha aí, outro ponto importante. Para se unir ao sacrifício, cada fiel deve fazer uma oferta. Dá-se o pão e o vinho, que hão de ser consagrados. O que aconteceu na Santa Missa? Mesma coisa, o ato das ofertas, a Eucaristia, enfim. E agora, o momento mais solene de toda a cerimônia. Pela vontade do seu representante, Cristo vai se fazer presente nas espécies eucarísticas. É a consagração. Aconteceu na Santa Missa. Detalhe, o último detalhe mais importante que eu acho. Olha, a última parte da missa é a comunhão. O sacerdote parte o pão, como Cristo fez. É a fração do pão, que pela sua importância, muitas vezes dá-se o nome de missa. Pronuncia-se então uma prece encantadora. A prece da unidade. Então, a gente vê claramente a essência da missa na história da igreja, lá no segundo século, é a mesma de hoje que nós celebramos. Repito, lógico que não é 100% igual hoje, porque teve algumas mudanças, mas a essência continua a mesma.
A igreja, lá no segundo século, ela já celebrava a Santa Eucaristia, que é a missa. Está presente na história da igreja. Tem mais coisa interessante aqui, não dá para abordar todos os pontos por conta do tempo. Mas aquilo que a igreja celebra hoje, a igreja já celebrava lá no início do cristianismo. Está na história da igreja.